Você já parou para pensar no que realmente acontece depois que a gente morre? Eu nunca imaginei que passaria por algo assim. Mas aconteceu comigo. Eu morri. Por alguns minutos, meu coração parou. Os médicos tentaram me trazer de volta, e nesse tempo, eu fui levado para um lugar que eu nunca vou esquecer. Tudo começou de repente. A última coisa que eu me lembro foi fechar os olhos no hospital. E aí tudo ficou escuro. Mas não era uma escuridão comum. Era uma escuridão pesada, que parecia ter peso, sabe? Eu sentia medo, frio, e uma sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. De repente comecei a ouvir gritos. Muitos gritos, todos juntos. Mas não eram gritos comuns. Eram gritos de dor, de desespero. E eu percebi que essas vozes estavam vindo de um lugar abaixo de mim. Eu olhei para baixo e vi fogo. Muito fogo. E corpos. Se contorcendo, chorando, pedindo ajuda. Mas ninguém ajudava. Era como se cada pessoa ali estivesse sozinha no próprio sofrimento. Naquele momento eu percebi. Eu estava vendo o inferno. E o mais assustador é que tudo ali parecia muito real. Eu podia sentir o calor queimando minha pele, o cheiro de fumaça e enxofre, e até um gosto amargo na boca. Mas o que mais me assustou foi quando percebi que não era só sofrimento. Havia algo ali observando tudo, e observando a mim também. Era uma presença escura, que eu não conseguia ver direito, mas sabia que estava ali, me encarando. Ela não falava nada, mas eu sentia como se ela quisesse me mostrar aquilo, como se tivesse me levado até ali de propósito. E foi aí que eu ouvi a primeira mensagem. Uma voz grossa, ecoando dentro da minha mente, me dizendo: "Você precisa contar. Você precisa avisar." Eu fiquei congelado. Avisar? Avisar o quê? A voz continuou: "Eles não acreditam, mas precisam saber." Nesse momento, eu entendi que aquilo que eu estava vendo não era só um pesadelo. Era um aviso. Um aviso que eu deveria passar para todos que ainda estão aqui, vivos. Mas eu ainda não sabia o que era exatamente que eu precisava avisar. Só sabia que o que eu estava vendo era real, muito real. Mas isso foi só o começo, porque depois dessa voz, as coisas pioraram. E o inferno começou a se revelar de um jeito ainda mais assustador. Depois que aquela voz falou comigo, eu senti um arrepio no corpo inteiro. Mesmo morto, eu tinha sensações. E o medo era tão forte que parecia que me paralisava. A escuridão começou a se mover, como se tivesse vida. E do meio daquela fumaça preta, apareceram rostos. Rostos deformados, cheios de dor. Pessoas que pareciam estar ali há muito, muito tempo. Elas não falavam comigo, mas os olhos delas diziam tudo. Desespero, arrependimento e solidão. E eu continuei ouvindo. Eles também acharam que teriam tempo. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Quem são eles? E então eu entendi, era sobre nós. Sobre as pessoas aqui na Terra. Era sobre como a gente vive achando que tem tempo. Tempo para mudar, tempo para se arrepender, tempo para pedir perdão. Mas quando chega a hora, tudo acaba de repente. Nesse momento, a paisagem em volta começou a mudar. Do chão surgiram correntes enormes que prendiam essas almas. E eu ouvi outra frase. Correntes feitas por suas escolhas. Sim, eram correntes invisíveis que eles mesmos criaram quando estavam vivos. Correntes feitas de egoísmo, de maldade, de orgulho. Eu comecei a entender que aquele lugar não era só castigo. Era o reflexo de tudo que cada um fez na vida. E, de repente, eu senti algo me puxando. Era como se a própria escuridão quisesse me prender ali também. Eu gritei, mas a minha voz não saía. Era como se ninguém me ouvisse. E no meio daquele desespero, eu ouvi novamente. Conte o que você viu. Avise enquanto ainda há tempo. Eu comecei a chorar. Eu nem sabia como voltar. Mas naquele momento, eu prometi que se eu conseguisse sair dali, eu falaria para o mundo tudo o que vi. Que o inferno existe. E que ele não é um mito ou uma metáfora. Ele é real. E é feito exatamente para quem acha que tem tempo de sobra para mudar. E não muda. Mas o pior ainda estava por vir. Porque antes de voltar, eu vi quem realmente estava no comando daquele lugar. E essa visão, eu nunca vou esquecer. Naquele momento, quando prometi que contaria tudo, eu senti que o lugar inteiro começou a ficar ainda mais pesado. A temperatura parecia aumentar. E as sombras ficaram mais densas, mais assustadoras. E então, eu vi. Vi quem realmente estava no comando daquele lugar. Lá no fundo, entre as chamas e os gritos, surgiu uma figura. Não era um monstro de filme, nem um demônio com chifres como a gente imagina. Era pior. Era uma presença que parecia ter controle total. Ela não precisava mostrar o rosto, mas o olhar dela me atravessava. Eu sentia que ela sabia tudo sobre mim. Cada erro, cada mentira, cada pensamento ruim estava exposto ali, como se nada pudesse ser escondido naquele lugar. A presença se aproximou, e eu ouvi novamente, mas dessa vez direto dela.
Eles continuam rindo, continuam zombando, continuam achando que nada disso existe. E foi aí que eu entendi. O verdadeiro aviso não era só sobre a existência do inferno, mas sobre o quanto a gente ignora que tudo o que fazemos aqui conta. Conta muito. Essa figura me mostrou imagens. Imagens de pessoas do nosso mundo, vivendo como se fossem imortais, sem pensar no amanhã, fazendo mal uns aos outros, escolhendo o ódio ao invés do amor. E essa voz, com um tom frio, me disse: a cada escolha errada, eles dão um passo mais perto daqui. Aquilo foi devastador. Eu via rostos conhecidos, pessoas da minha própria vida, e a dor de pensar que elas podiam parar naquele mesmo lugar era enorme. Eu tentava desviar o olhar, mas não conseguia. Era como se eu precisasse ver aquilo, para nunca esquecer. E antes de tudo acabar, antes de ser puxado de volta para o meu corpo, a presença disse pela última vez: se eles soubessem o que os espera, mudariam agora. De repente, tudo ficou silencioso, e eu acordei no hospital, com os médicos em volta. Minha família chorando, mas eu sabia que não era o fim daquela experiência. Era só o começo da minha missão. Quando eu abri os olhos no hospital, tudo parecia igual. Mas dentro de mim, nada era mais o mesmo. Eu olhava para os rostos em volta. Minha família, os médicos, os amigos, todo mundo aliviado porque eu voltei. Mas ninguém ali fazia ideia de onde eu tinha ido, nem do que eu tinha visto. Nos dias seguintes, aquilo não saía da minha cabeça. Principalmente a última frase que eu ouvi naquela voz sombria. Se eles soubessem o que os espera, mudariam agora? Eu percebi que aquele aviso não era só para mim, era para todo mundo. E eu precisava contar, mesmo que muita gente não acreditasse, mesmo que me chamassem de louco. Eu vi com meus próprios olhos o que existe do outro lado. E não era uma ilusão, não era só a minha mente, era real. Nos sonhos, aquela presença voltava, me observava em silêncio, como se estivesse esperando que eu começasse a cumprir minha promessa de avisar. Eu percebi que tudo aquilo era um lembrete. A gente vive como se tivesse tempo ilimitado. Adia tudo. Amor, perdão, compaixão. Mas a verdade é que ninguém sabe quando a própria hora vai chegar. E eu lembro perfeitamente das almas presas, da dor, do desespero e, pior, da solidão. No inferno, você não encontra amigos, não encontra apoio, não encontra salvação. Ali, cada um sofre pelo que fez, pelas escolhas que fez enquanto estava vivo. Por isso eu digo: talvez você ache que tá tudo bem, que dá tempo de mudar amanhã, mas o amanhã pode nem chegar. E o que eu vi no inferno foi exatamente isso. Muitos que morreram achando que ainda tinham tempo e que agora só vivem o arrependimento eterno. Depois daqueles dias, comecei a prestar atenção em tudo à minha volta. As pessoas discutindo por coisas pequenas, amizades se acabando por orgulho, famílias distantes porque ninguém cede, gente só pensando em dinheiro, poder, aparência, e eu não conseguia evitar de pensar: eles não fazem ideia do que os espera, se não mudarem. Eu percebi que o inferno que eu vi não era um lugar apenas de fogo e sofrimento. Era um reflexo de tudo o que a gente carrega aqui dentro, do que a gente escolhe alimentar. Raiva, egoísmo, inveja, mentira. E mais, eu também percebi que o inferno começa aqui mesmo, quando a gente decide viver sem amor, sem empatia, sem humildade. Aquela voz sombria, aquela presença, ela sabia tudo isso. Ela não precisa arrastar ninguém à força. As próprias pessoas estão se arrastando para lá, pelas atitudes que escolhem ter. Foi então que, numa noite, enquanto eu tentava dormir, eu ouvi a voz de novo, mas dessa vez mais suave, mais calma. Ela disse: ainda dá tempo. Para todos. Eu não conseguia entender. Se ainda dá tempo, por que tanta gente escolhe viver no caminho errado? Mas aí caiu a ficha. O aviso que eu recebi não era sobre condenar ninguém. Era um alerta. Um último chamado. Era como se aquela experiência tivesse acontecido comigo para eu voltar e avisar as pessoas antes que fosse tarde demais. Por isso, eu conto essa história. Porque o inferno existe sim, mas também existe a chance de escolher um outro caminho. Agora, enquanto estamos vivos. Hoje, cada vez que eu lembro do que vivi, eu me arrepio. Porque eu sei que aquilo não foi só uma alucinação. Foi real. Foi um chamado. Eu vi o inferno. Eu senti o peso daquele lugar. Eu ouvi os gritos. Mas mais importante, eu recebi um aviso para todos nós. A gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Deixa para pedir desculpa amanhã. Deixa para perdoar semana que vem. Deixa para cuidar de quem ama quando der tempo. Mas ninguém sabe quando vai ser o último dia. E naquele lugar, o maior arrependimento que eu senti era saber que muitos que estavam lá só queriam mais uma chance, mas ela nunca viria. Por isso, se você está ouvindo essa história, entenda,
O inferno não é só um lugar distante e misterioso. Ele é a consequência das escolhas que fazemos agora. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de fazer o certo. Ainda dá tempo de viver com amor, respeito e bondade. Esse foi o aviso que eu recebi. E agora, eu estou cumprindo minha promessa, contando para o mundo tudo o que eu vi, para que ninguém precise passar pelo que eu passei. Ou pior, ficar preso lá, para sempre.